Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, que já tem o próprio nome, como viram na introdução. Para o dia de hoje temos um convidado muito especial, um convidado que vai nos levar ao passado. Refiro-me do período antes da independência nacional. Depois da independência nacional, este teve a sorte de assistir às mudanças que o país passou, desde o período da introdução do pré-programa de reabilitação econômica e quando o país entrou na guerra civil, os acordos de paz e sucedendo diversos acordos que foram assinados tanto com o falecido Afonso da Gama e o atual líder da RENAMO, que é o Sr. Ossufo Momad. Nesta linha de pensamento, para você que acaba de entrar em contato conosco, quer divulgar os seus serviços, pode ligar para os nossos contactos 84 45 19 803. Nós estamos aqui para juntos desenvolvermos o seu negócio e também desenvolvermos as nossas ideias. E sem mais demora, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. É só 2 segundos. Já estamos de volta, como havia dito. O meu convidado vai se apresentar por si só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, eu sou Fernando Antônio Carlos Pereira e estou aqui para fazer o debate com o Sr. sobre o assunto que vai ser proposto. Bom, hoje é um dia especial. Vamos tentar perceber como o senhor é do tempo colonial. Não sei se era assimilado na altura, mas nós queremos perceber mais ou menos como é que era o tempo lá antes da independência nacional. Olha, na época em que eu cresci, já não se notava muito essa coisa de opressão e escravatura, já tinha passado essa fase. Mas havia discriminação racial, sim, era evidente, via-se dentro das cidades, das escolas, das instituições. E isso fazia com que a população se revoltasse cada vez mais, porque as condições de vida de um negro e as condições de vida de um branco eram muito diferentes. O salário do branco e o salário do negro era diferente, era muito pequenino o salário do negro, enquanto o salário do branco era elevado. Eles viviam uma vida de luxo, enquanto o negro passava dizendo assim, passava fome. Podemos dizer que o negro não tinha acesso às mesmas condições que o branco tinha na altura. Sim, embora o governo de Marcelo Caetano começasse a fazer mudanças, ele que já começava a integrar negros nas escolas onde estudavam os brancos. Isso para servir de disfarce à comunidade internacional. Mas esses negros eram ditos os negros assimilados. Os que já conseguiam fazer a 4ª classe eram chamados de assimilados. Eram os brancos negros. Brancos negros, não deixavam de ser negros. Percebe-se entre linhas que o processo de segregação entre o colono e o colonizado sempre esteve presente desde o período em que o continente africano, em particular Moçambique, os europeus como os portugueses invadiram o nosso país. Mas quando faz uma comparação antes da independência do nosso país, acredito que nessa altura era jovem. Qual era o ambiente em termos de sociabilidade, o ambiente social daqueles que viviam na cidade, os assimilados? Não aqueles que viviam perto da cidade, daqueles que viviam na cidade. Como era o ambiente político? O que é que se falava? Qual era a expectativa das pessoas? Por mais que o governo colonial quisesse disfarçar que já existe integração de negros dentro da sociedade moçambicana, neste caso mais portuguesa do que moçambicana, o desagrado da população era total, porque já não aguentava com a humilhação que se punha dentro da sociedade. Então todos queriam já a independência do Moçambique. Já ninguém queria saber do português. As desigualdades sociais eram muito diferentes. Você podia ser tratado com um carinho aparente, mas as desigualdades continuavam. Podemos assim analisar e dizer que isto deu ou ajudou que os moçambicanos começassem a se unir para libertar o país. E nesse processo, os diversos movimentos, o NAMO, o DENAMO e tantos outros, juntaram-se desde o norte, centro e sul e, como se diz, teve como finalidade a independência nacional. E com a junção desses moçambicanos, criou-se a famosa Frelimo. Sim, mas antes de existir a Frelimo, já houve os primeiros movimentos que tentaram a independência de Moçambique via conversações. Houve diálogo, mas não resultou em nada. Sim. Então,
Já com o aparecimento de mais partidos e unificando-se, tornando-se uma frente mais forte, mais ampla, que já abrangia a maior parte da população, a luta armada começou a ganhar força. Porque nessa altura a União Soviética, a Rússia e a China já apoiavam com armamento guerrilheiros dos três movimentos. E então aí a população começou a ter massas. Então começou a ter efeitos no próprio governo. Podemos dizer que os movimentos de libertação já existiam antes da existência da Frelimo? Sim, a Frelimo é a origem desses movimentos de libertação. Okay. E depois da independência, como se pode perceber, conquistamos a independência com base no esforço dos nossos avós, nossos tios, familiares, podemos dizer com base no esforço dos moçambicanos, mas também com o período contingencial em que se vivia, com o apoio, como disse, da Rússia e da China, mas também em Portugal o regime já estava em queda e nós conquistamos a independência. Depois da conquista da independência, o que é que se verificou? A Frelimo, antes da independência, já tinha clivagens dentro do partido. Acho que foi combinado, antes da independência, teríamos que ter eleições para que se escolha, dentro daqueles partidos que fizeram a unificação, aliás, para que aqueles partidos que fizeram a unificação, concorrência independentemente. E a Frelimo não queria isso, porque dentro da Frelimo existiam os tais ditos donos do partido, que eles executavam os lobbies, e eles originavam a morte do mundial para eles poderem tomar conta. Então, depois da independência, não havendo acordo, houve essa discussão. Por isso que não durou muito tempo, houve uma tentativa de golpe de Estado por causa desse entendimento. E daí para frente assistimos à criação de um outro movimento liderado por André Mendes. É esse movimento também que o falecido Afonso da Cama dá continuidade, chamado período da Guerra Civil. Guerra Civil, que durou 16 anos. Mas tem lembranças desse período, embora estivesse na cidade, pela rádio ouvia o que acontecia? Olha, o que acontecia pela rádio praticamente era culpar a Renamo de tudo que acontecia no mato e de tudo que influenciava a cidade. Porque a Renamo não tinha meios de informar o povo quem é que está a fazer, quem está a praticar o crime e quem não está a praticar. Por isso que todos nós tivemos a percepção de que a Renamo é que mata, a Renamo é que faz estragos. Agora a percepção é diferente. Porque agora já temos internet, já temos muitas televisões, a Renamo já está dentro do país, já está conosco e as histórias já começam a aparecer. Assim como a história da Frelimo também. Foi uma história mal contada. Não havia ninguém para desmentir. Agora já é possível, já se desmente a história da Frelimo. Não foi assim como aconteceu. Depois da independência, viveu-se momentos, eu diria que, de opressão. Porque obrigaram-nos a viver em aldeias comunais, obrigaram-nos a ter abastecimento, guias de marcha e o povo queria liberdade. No teu próprio país você tem que ter documento para ir de um sítio para outro. Só para ir daqui da Matola vir para Boane, tem que ter documento para isso. Mas são características de estados ou regimes socialistas. Sim, e é exatamente por isso que havia descontentamento, porque isso do socialismo e comunismo não foi o que foi discutido antes da independência. Ficámos todos admirados quando no dia 25 de julho, Samora Machel proclama a independência total e completa do Moçambique num regime socialista. Mas como a emoção era tão grande para a independência do Moçambique, o povo naquela altura não se importou muito. O importante era a liberdade, né? Já estávamos livres dos portugueses. Bom, estamos agora a perceber que aquilo que se diz não é aquilo que se viveu. E como aquilo que se diz não é aquilo que se viveu, depois da independência entramos para o período da Guerra Civil, que tinha como objetivo trazer a democracia para o nosso país. Neste contexto, em 1992, o governo da Frelimo, dirigido pelo antigo presidente Joaquim Alberto Chissano, em conversações com o falecido Afonso da Cama, assinaram os acordos geral de paz. Entramos também no novo cenário, que é o cenário da democracia. Este e outro tema vamos desenvolver na segunda parte, mas como eu disse, não deixe de assistir o nosso programa, mantenha-se conectado a nós, porque já vem mais coisa boa. Vamos a um break, voltamos já.